Glória a Deus. Meus irmãos, vamos abrir a Bíblia em Mateus, capítulo 22. Fala da parábola do banquete de casamento. Versículo 1 diz assim: Jesus lhes falou novamente por parábolas, dizendo: o reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para o seu filho. Enviou seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhe que viessem, mas eles não quiseram vir. De novo enviou outros servos e disse: digam aos que foram convidados que preparei meu banquete, meus bois e meus novilhos gordos foram abatidos e tudo está preparado. Venham para o banquete de casamento. Mas eles não lhes deram atenção e saíram, um para o seu campo, outro para os seus negócios. Os restantes, agarrando seus servos, maltrataram-nos e os mataram. O rei ficou irado e, enviando seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Então disse aos seus servos: o banquete de casamento está pronto, mas os meus convidados não eram dignos. Vão às esquinas e convidem para o banquete todos os que você encontrarem. Então os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa e gente má, e a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando veste nupcial, e lhe perguntou: amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? O homem emudeceu. Então o rei disse aos que o serviam: amarrem-lhe as mãos e os pés e lancem-no para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, pois muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Amém, meus irmãos? Que Deus possa falar comigo, falar com você através dessa palavra. O Senhor preparou uma festa de salvação, uma festa de vida eterna para nós, mas está dizendo que muitas pessoas não quiseram entrar nessa festa, muitas pessoas não quiseram fazer parte desse banquete de casamento, e o Senhor, Ele chamou as pessoas, Ele insistiu com elas, eles falaram: não, vocês venham para a festa do casamento. E aí Ele levou os seus servos para chamar as pessoas, e alguns dos servos foram até mortos, e está dizendo que entrou uma ira no coração do Senhor, e a cidade deles foi destruída, porque eles não quiseram participar do banquete do casamento. E aí está dizendo também que é como se ele ficasse assim feliz, né, e falasse: olha, agora a minha casa está cheia, deixa eu ver como que está a festa. Quando ele chega lá, alegre, de repente ele vê uma pessoa que não estava usando as vestes nupciais, as roupas certas. Ele falou: como que você conseguiu entrar aqui? Cadê as suas roupas? Você não trocou as suas roupas? E aí diz a Bíblia que essa pessoa ficou quieta, e o fim dela foi terrível, né? Está dizendo que ela foi lançada nas trevas, onde havia choro e ranger de dentes. Meus irmãos, eu creio que Jesus preparou um lugar para nós, né? Em João 14, no versículo 1, olha o que diz a palavra: creiam em mim, João 14, 1, que o coração de vocês não se perturbe, creiam em Deus, creiam também em mim. Versículo 2, na casa de meu pai há muitos aposentos, se não fosse assim, eu teria dito que vou preparar lugar para vocês. Então, o Senhor está dizendo: olha, eu preparei uma festa, eu preparei um lugar para vocês. Jesus, Ele não está mais aqui com a gente fisicamente, mas Ele deixou o Espírito Santo, e você só está na igreja hoje porque você crê em Jesus através do Espírito Santo, o poder de Deus, né? Se você for olhar, quantas crianças, né, e adultos têm uma experiência com Deus, não com Jesus físico, mas uma experiência com o Espírito Santo. E algumas promessas do Senhor já se cumpriram. Uma delas foi o derramamento do Espírito Santo,
mas Ele também fez uma promessa que Ele um dia iria voltar. E Ele fez uma promessa para nós: olha, eu estou indo para o céu, mas eu vou preparar um lugar para vocês, eu não vou deixar vocês sozinhos. E pelo Espírito Santo, meus irmãos, nós podemos crer que é um lugar maravilhoso. 1 Coríntios, capítulo 2, no versículo 9, olha o que diz a palavra: como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Então, pelo Espírito Santo nós podemos acreditar que é um lugar maravilhoso que Deus tem para nós, um lugar muito, sem nem conseguimos expressar, de tão maravilhoso, né? Se você às vezes chegar ali na nossa praia e olhar, você vai ver como é bonito ali, aquele mar azul, uma coisa maravilhosa. E está dizendo aqui que o que Deus tem para nós, a gente não tem nem ideia ainda de como vai ser maravilhoso, mas a gente crê que é um lugar, pelo Espírito Santo. Olha o que Paulo diz. Paulo disse em 2 Coríntios 12, olha o que diz aqui, que eu vou fazer as palavras de Paulo, 2 Coríntios 12, no versículo 4, olha o que diz, o versículo 4, fala assim, ó: foi arrebatado ao paraíso, e viu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Então, a gente não tem nem noção de quanto maravilhoso é esse paraíso que Deus tem para nós. Olha o que diz o versículo 3 aí, ó, de 2 Coríntios 12, 3, fala assim, ó: eu sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe. O apóstolo Paulo teve uma revelação, uma visão, um arrebatamento. Ele não sabe se ele foi no corpo, se ele foi fora do corpo, mas ele teve uma experiência no paraíso, e ele viu coisas, e ele ouviu coisas que não tem nem como descrever de tão maravilhoso que é. E esse, querido, é o banquete que está preparado para nós, um lugar que a gente não consegue nem expressar de tão maravilhoso que é. Então, vale a pena usar a vida que nós temos aqui na terra para nos preparar para um dia estarmos nesse lugar. Olha o que diz, o apóstolo João também teve visões, teve uma visão maravilhosa. Em Apocalipse 21, do versículo 1 ao 4, nós temos uma revelação muito maravilhosa aqui. Diz assim, ó: então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, os quais ele viverá, e eles serão os seus povos, e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Pois as coisas antigas já passaram. Meus irmãos, um lugar maravilhoso, um lugar sem morte, um lugar sem dor, um lugar sem choro, sem sofrimento. E é isso que Deus está preparando para os seus filhos. Tudo que Deus nos fala, nós precisamos confiar, nós precisamos acreditar no nosso Deus. E
E Ele está falando: eu tenho coisas maravilhosas para vocês. Mas está dizendo na Bíblia que os homens, eles falaram assim: não, eu não vou para esse banquete. Eu vou, a Bíblia fala, né, no Mateus 22, no 5, eles falam que não deram atenção ao chamado. Mateus 22, 5, coloca aí, ó. Vamos voltar lá. Eles não deram atenção ao chamado. Um saiu para o seu campo, outro saiu para os seus negócios, e eles não ouviram a voz de Deus. Estão perdendo esse banquete que Deus está preparando. E Jesus, querido, ficou triste com isso. Vamos abrir lá em João, no capítulo 3, no versículo 18. Olha o que diz a palavra. João 3, 18, fala assim, ó: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Então, meus irmãos, olha o que está dizendo aqui a palavra. Está dizendo a palavra que os homens amaram mais as trevas do que a luz. Olha aí o versículo 19, João 3,19. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas no lugar da luz, porque as suas obras eram más. Então, se você ama as trevas, quem é a luz do mundo? Jesus é a luz do mundo. Se você ama as trevas, querido, como que você vai participar desse banquete? Como que você vai participar dessa festa maravilhosa que Deus está preparando para todos aqueles que amam o Senhor? Então, você deve pedir a Deus: Senhor, tira do meu coração todo o amor pelo mundo, todo o amor pelas trevas, Senhor. Coloca no meu coração amor pelo Senhor. Coloca no meu coração amor pela sua palavra, amor pelos seus ensinamentos. Esse deve ser, querido, o nosso clamor. A Bíblia fala, né, lá em Mateus 22, voltando aqui, que o Senhor, Ele insistiu. Está dizendo aqui, ó, no versículo 8, ele fala assim, ó, Mateus 22, 8: então disse aos seus servos: o banquete de casamento está pronto, mas meus convidados não eram dignos. Vão às esquinas e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. Você vê que Deus, Ele insiste, Deus, Ele chama as pessoas, depois Deus chama de novo as pessoas. É o amor de Deus, porque Ele não quer que ninguém fique de fora, Ele não quer que ninguém se perca. E nós, queridos, eu quero ouvir o chamado de Deus. Se Deus me chamou uma vez e eu não ouvi, mas se Ele me chamar de novo, eu quero ouvir, eu quero corresponder ao que Deus está falando. Eu não quero ficar de fora desse banquete, dessa festa que Deus está preparando para nós. E olha o que diz ali, ó, 2 Pedro, capítulo 3, no versículo 3. Deixa eu abrir aqui, ó, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 3, olha o que diz a palavra: antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo as suas próprias paixões. Pessoas vão zombar das promessas de Deus. Aí no versículo 4 fala assim, ó: eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os seus antepassados morreram, tudo continua desde o princípio da criação. Mas, versículo 5, mas eles esquecem que há muito tempo pela palavra de Deus existiam céu e terra, e esta formada pela água, da água e pela água. E aí, meus irmãos, olha o que diz o versículo 9, pula para o 9 aí, eu falo assim, ó:
o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então, nós, queridos, precisamos nos render ao chamado de Deus. Se Deus chamou você para servir a Ele há um tempo atrás, e você não deu muita atenção, Ele continua te chamando. Por quê? Porque Ele não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Ele quer, meus irmãos, que eu venha me arrepender, e eu quero ouvir a voz de Deus, eu quero estar nesse banquete. Olha o que diz lá em João, capítulo 1. João capítulo 1, no versículo 9, fala assim, ó: estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Aí, no versículo 10 fala assim, ó: aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Versículo 12: contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. O Senhor, queridos, Ele insiste conosco para ouvirmos a voz dEle. A luz chegou ao mundo, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas aqueles que o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. E filho, querido, é herdeiro das promessas. E o Senhor está preparando um lugar maravilhoso para nós. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus está preparando para nós. Jesus falou: não fica preocupado, não fica achando que você está sozinho, abandonado, porque eu estou indo preparar um lugar para você. O Senhor está preparando uma festa maravilhosa para nós, e nós, querido, precisamos reconhecer Jesus, nos render a Jesus, crer nele, para participarmos dessa festa maravilhosa. Meus irmãos, está dizendo aqui que quem não ouviu a voz de Deus, Mateus capítulo 22, no versículo 7, olha o que está dizendo, Mateus 22, 7, voltando ali na parábola: o rei ficou irado, e enviando o seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Pessoas que rejeitaram o evangelho, pessoas que não ouviram a voz de Deus, pessoas que mataram os profetas que foram enviados para pregar o caminho da salvação. Então, pessoas que rejeitaram o chamado para a festa do Senhor, rejeitaram o chamado para o arrependimento, para mudar de vida, tiveram, querido, eles foram mortos, foram condenados, chamados de assassinos, e a cidade deles foi queimada. Nós conhecemos a história de Nínive. Jonas foi enviado para pregar para essa cidade Nínive, e Jonas não queria que essa cidade fosse salva, mas o Senhor alinhou o caminho do profeta e falou: você vai pregar para Nínive. E ele fala: Senhor, tá bom, eu me arrependo, eu vou pregar para essa cidade. E aí, meus irmãos, a Bíblia diz lá no livro de Jonas que essa cidade se arrependeu, e a maldade que ia acontecer com ela, a maldição que ia acontecer em Nínive, não aconteceu. A Bíblia fala que eles se arrependeram quando ouviram a mensagem, quando ouviram a pregação. Eles apregoaram jejum, toda a cidade ficou de jejum, a cidade toda. O rei falou: até os animais vão ficar sem comer. Por quê? Porque eles ouviram a palavra e se arrependeram. Então, se existe
uma palavra de maldição sobre a minha vida, mas se houver um arrependimento no meu coração pelo meu pecado, pela minha maldade, ao invés de agora de eu estar numa cidade que vai ser destruída, o Senhor está preparando uma nova Jerusalém para mim, uma Jerusalém aonde não vai ter dor, aonde não vai ter choro. Se eu ouvir a voz de Deus, tem um banquete preparado para mim. Isso é, querido, o verdadeiro amor de Deus. Deus entrega o seu próprio Filho para morrer por nós, sofrer por nós, para um dia nos dar o privilégio de viver essa maravilha da salvação, da vida eterna, e não ir para um lugar de sofrimento eterno, querido. Olha o que diz Mateus, no capítulo 11, Senhor, Mateus, capítulo 11, no versículo 21, olha o que diz a palavra: ai de você, Corazim, ai de você, Betsaida, porque se os milagres que foram realizados entre vocês tivessem sido realizados em Tiro e Sidom, há muito tempo elas teriam se arrependido, vestindo roupas de saco e cobrindo-se de cinzas. Meus irmãos, sabe, Deus está falando assim, uma cidade que teve uma experiência com Deus, se arrependeu, está falando assim: olha, você que já teve uma experiência com Deus, milagres já aconteceram na sua vida, e você não se arrependeu, você está trazendo um juízo de Deus sobre você, né? É como se falasse, pessoas que nunca ouviram falar do Evangelho, pessoas que nunca tiveram a experiência com o Senhor, e essas pessoas não se arrependeram, uma coisa. Agora, pessoas que tiveram uma experiência com Deus, pessoas que provaram da salvação, provaram de milagres, e ainda assim não se arrependeram, vai vir um juízo muito grande sobre elas. E nós sabemos, queridos, que precisamos orar para aquela pessoa que não se arrepende. Tinha um tempo atrás um pastor que ele ficou em adultério, e a esposa dele quis perdoar ele, a esposa dele quis voltar para ele, e eu fiquei sabendo que ele estava noivo de uma outra mulher, e voltando para o ministério em uma outra igreja. Eu encontrei com ele no shopping, e algumas pessoas cumprimentavam ele, e eu falei assim: amor, sai de perto. E eu falei com ela assim: sai de perto. Que isso, amor, sai de perto, porque quando a casa cair, eu não quero estar perto. Não estou falando de uma pessoa que não conheceu o Evangelho, não estou falando de uma pessoa que não teve toda assistência para voltar para a esposa, para acertar a vida, não estou falando disso. Estou falando de uma pessoa que teve muita insistência para acertar a vida com Deus, uma pessoa que teve muita oportunidade de todos os lados, mas não quis. E eu sabia que com Deus não se brinca, com Deus não se zomba. Próximo do casamento dele, ele foi atropelado. Estava no trânsito com a moto. Dizem que pessoas fugindo da polícia, passou por cima dele, quebrou ele todinho e morreu. Meus irmãos, a gente precisa ter temor diante do Senhor, porque quanto mais é dado, mais é cobrado. A Bíblia diz que estava Pedro, Tiago e João dormindo, e Jesus estava orando, e Jesus chega: poxa, vocês não podem vigiar nem comigo, nem uma hora? E aí Jesus falou para quem essa palavra? Falou para Pedro. Pedro podia pensar assim: Senhor, porque essa palavra é para mim, Senhor? Mas Pedro teve revelações que outras pessoas não tiveram. A Bíblia diz que Pedro
Jesus falou: vocês dizem que eu sou quem? E Pedro fala: você é o Cristo, Filho de Deus. E aí Pedro está conversando com Jesus, e Jesus fala: Pedro, essa revelação não foi o homem que te deu, Pedro, essa revelação foi o próprio Pai. Mais para frente Jesus chega para Pedro e fala: olha, eu vou morrer, eu vou sofrer. E aí a gente sabe, né, que Pedro fala: não, Senhor, não deixe de fazer isso com o Senhor não. Jesus chega para Pedro e fala: Satanás, você não pensa nas coisas dos homens, mas você não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Que palavra dura, querido. Chamado de Satanás por aquele que tinha acabado de falar que tinha tido uma revelação do céu. Nós precisamos saber que a medida da minha revelação vai ser a medida da minha cobrança. Então, essa palavra ela é para gerar temor no meu coração. Temor no meu coração. Meus irmãos, olha o que diz Mateus capítulo 21, versículo 28. O que acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro disse: filho, vai trabalhar na vinha. Este respondeu: não quero, mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. Ele respondeu: sim, Senhor, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? O primeiro, responderam eles. Jesus lhes disse: publicanos e as prostitutas estão entrando no reino de vocês, entrando antes de vocês no reino de Deus. Porque João veio para lhes mostrar o caminho da justiça e vocês não creram nele. Mas os publicanos e as prostitutas creram, e mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram nem creram nele. É como se aqui estivesse dizendo assim: pessoas politicamente corretas que falaram: eu não preciso da salvação de Jesus, eu já pago minhas contas, eu já não prejudico ninguém, e eu não preciso de Jesus para me salvar. Está dizendo aqui que pessoas falavam assim: Deus, tudo que o Senhor mandar fazer, eu vou fazer. Então eu quero agora que você trabalhe na minha obra, eu quero que você faça isso. Aí o filho fala: não, vou fazer. Aí o que fez? Não fez. Aí um outro filho fala: Senhor, olha, pai, eu não sei se eu vou fazer não. Por quê? Não sei não sei se eu vou te obedecer não. Mas a Bíblia fala que esse outro filho obedeceu. E aí está dizendo que algumas pessoas, as pessoas que se consideravam as mais certas da sociedade, falavam que ia fazer tudo que Deus falasse. Mas quando Jesus chega e fala: vocês precisam se arrepender, vocês precisam mudar de vida, essas pessoas falaram o quê? Não, eu não vou obedecer não. Então, meus irmãos, o Senhor está chamando a gente para uma profundidade maior com Deus. Não se trata de ser certo ou ser errado. Trata de se eu estou fazendo o que Deus quer ou se eu não estou fazendo o que Deus quer. Se eu estou obedecendo ou se eu não estou obedecendo. Não é se é lícito ou se é ilícito, se pode ou se não pode. O que está dizendo é: Deus quer que eu faça, Deus mandou eu fazer isso, eu preciso fazer. Está dizendo de você entregar a sua vida verdadeiramente ao Senhor, para você não ficar de fora do reino de Deus. Quantas pessoas a gente sabe que eu já ouvi isso algumas vezes: não acho certo isso. Aquela pessoa, ela vivia toda errada, aí se converteu, foi para a igreja e agora vai ser salva. Então quer dizer que eu tenho que ir para a igreja também, mas eu nunca fiz nada errado. Então, meus irmãos, a pessoa acha que é porque ela tem uma vida, sabe, que ela está certinha, paga as contas, ela não precisa obedecer Jesus, fazer o que Jesus quer. E aí essas pessoas são aquelas que dizem que faz o que é certo, mas na verdade não faz o que é certo, não faz o que Deus quer. E está dizendo, querido, infelizmente, que essas pessoas elas vão ficar de fora do reino de Deus, elas vão ficar de fora do banquete. Pessoas que falam que faz o que é certo, mas não obedecem Jesus, elas vão ficar de fora. Meus irmãos, João capítulo 8, no versículo 11, olha o que diz, fala assim, ninguém, Senhor, disse ela, declarou Jesus, eu também não a condeno, agora vá e abandone a sua vida de pecado. Uma mulher que foi
flagrada em adultério. Os religiosos da época falaram: vamos apedrejar essa mulher. Jesus, o que o senhor fala? Jesus fala: quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Isso Jesus trata com os religiosos. Mas agora com ela Jesus fala: olha, vai, eu te perdoei, agora você não peca mais. E está falando: abandona a sua vida de pecado. Para quê? Por que tem que abandonar a vida de pecado? Para você não ficar de fora do reino. Não ficar de fora do reino de Deus, precisa abandonar a vida de pecado. Meus irmãos, e essa pessoa é aquela que às vezes recebe o perdão de Deus, ela entra no casamento. Está dizendo aqui no Mateus 22:8, fala assim, ó, Mateus 22:12, fala assim, ó: e lhe perguntou: amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? O homem emudeceu. Uma pessoa que recebeu o perdão de Deus, como essa mulher recebeu o perdão de Deus, mas se ela não abandona a vida dela de pecado, ela entra no reino, não abandona a vida dela de pecado, não muda suas vestes, ela vai ter o mesmo destino de quem nem entrou na festa, que está no versículo 13, no Mateus 22:13. Amarrem-lhe as mãos e os pés, lancem-no para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Meus irmãos, Apocalipse capítulo 7, Apocalipse capítulo 7, olha o que a palavra do Senhor diz, no versículo 9, fala assim: depois disso olhei, diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, de pé diante do trono do Cordeiro, com vestes brancas, segurando palmas. Quem vai estar diante do Senhor, querido? Aquele que tem vestes brancas vai entrar e não vai ser expulso da festa do Cordeiro. Meus irmãos, olha o que diz o versículo 14, fala assim: Senhor, tu sabes, estes são os que vieram da grande tribulação, e lavaram as suas vestes, e as branquearam no sangue do Cordeiro. Quem é que vai estar diante do trono? João, ele teve uma visão, e ele viu muitas pessoas diante do Senhor com vestes brancas, e ele fez uma pergunta, ele disse ali para um dos anciãos ali, João fez uma pergunta foi feita: quem são essas pessoas? São aquelas que lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Quem pode me salvar, querido, é só Jesus. Quem pode me salvar é quando eu lavo as minhas vestes no sangue do Cordeiro. Eu mudo as minhas vestes, eu lavo as minhas vestes, eu resisto à tribulação, eu resisto ao pecado, eu resisto ao mundo, e eu sou lavado no sangue do Cordeiro. E mais uma vez, querido, existe uma promessa dessa festa maravilhosa, que está no versículo 15, olha o que diz: por isso eles estão diante do trono de Deus e o servem dia e noite em seu santuário, e aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles sol e nenhum calor abrasador, pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Ele os guiará às fontes de água viva, e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, aqueles que se purificam de todo pecado, de toda iniquidade, aqueles que se arrependem de toda maldade, são esses que vão receber as promessas de salvação, vão receber as promessas de vida eterna. E a Bíblia diz, queridos, que
Esse chamado de Deus, ele pode ser a qualquer momento. Pode ser a qualquer momento, e eu preciso me preparar para isso. Eu quero estar preparado para participar desse banquete. Eu quero estar preparado para que Deus não me lance no fogo eterno. Apocalipse 19, no versículo 1. A palavra do Senhor diz: depois disso, ouvi no céu algo semelhante à voz de uma grande multidão que exclamava: Aleluia! Salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus. Meus irmãos, olha o que diz o versículo 8: foi-lhe dado para vestir-se de linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos de justiça dos santos. Versículo 9: felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. Você está sendo convidado nessa noite, mais uma vez, para esse casamento, para esse banquete. O amor de Deus te convida, o amor de Deus te chama, e eu preciso buscar uma roupa nova, um linho fino, brilhante e puro. O que são atos de justiça, querido? É uma vida de obediência, é uma vida parecida com Cristo, uma vida de renúncia, uma vida que não faz as suas próprias vontades, mas faz a vontade de Deus. E essas pessoas, elas vão ter essas vestes lavadas pelo sangue, e elas vão entrar no grande banquete. Elas vão entrar no grande banquete, querido. Mas olha o que diz o capítulo Mateus 22, 13. Olha o que diz. Voltando ali: amarrem-lhe as mãos e os pés e lancem-nos fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Sabe por quê, queridos, que precisa amarrar? Porque vai chegar uma hora que a pessoa não vai querer aceitar o juízo, então ela precisa ser amarrada para ser lançada no fogo. Ela vai olhar o fogo e ela fala: não, eu não quero esse fogo, não, eu não quero esse sofrimento, eu não quero. E aí Deus vai precisar, essas pessoas vão precisar ser amarradas e lançada no fogo. É como se Deus estivesse falando: aproveita a oportunidade que você tem, porque depois não vai ter, quando chegar o grande dia, não vai ter oportunidade de você falar: ah, não quero mais. Não, quando chegar a sentença, não vai ter oportunidade mais. Você vai ser amarrado e vai ser lançado. Você vai tentar correr, você vai tentar ir embora, você vai tentar não querer, mas a Bíblia fala que vai ser amarrado. E só vai ser, por que precisa ser amarrado? Nossa, porque eu gosto de ir. Não, vai ser muito triste, porque isso não foi preparado para você, querido. Mateus 25, 41. Olha, quando Jesus fala, eu preciso crer. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. O inferno não foi preparado para você, o inferno foi preparado para o diabo e os seus anjos. Mas aqueles que não lavarem as suas vestes no sangue do Cordeiro, não disserem sim ao chamado do Senhor, este é o destino eterno. Apocalipse 20, 10. Olha o que diz a palavra: o diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo, que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todo sempre. Meus irmãos, será que vale a pena servir ao Senhor? Será que vale a pena obedecer ao chamado de Deus? Será que vale a pena
fazer o que Deus quer, vale muito a pena. Ele entregou o próprio filho dele para morrer, para sofrer. Ele deixou a palavra dele escrita para nos alertar, para dizer: fuja do pecado, fuja do pecado. Lava suas vestes, se santifica, se purifica, para você entrar na vida eterna. Ele deu o único filho dele para nos salvar, o único filho dele. E é uma escolha que depende de mim, depende de você, querido. Não é difícil saber qual é a melhor escolha para a minha vida. E eu queria orar com você agora. Nós vamos orar, querido. Uma escolha é colocada diante de você nessa noite, e você precisa fazer essa escolha. Aonde eu quero passar a vida eterna?